Fala galera, belezinha? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Alien Romulus, o mais novo filme da franquia Alien, esse que se passa ali cronologicamente entre o primeiro e o segundo filme, que chega agora, quinta-feira, dia 15 de agosto, nos cinemas. Fica ligado. Alien Romulus vai trazer aqui a história de uma jovem mulher que ela e o seu irmão, eles entram ali numa espécie de grupo de amigos, né, já conhecidos, para saquear uma espaçonave que tá ali no espaço, perto deles, para roubar uns equipamentos, né, que vai permitir que eles façam ali uma parada que eles querem fazer, mas que eu não vou me estender muito na sinopse, né, eu vou falar apenas isso sobre o filme, porque eu acho que eu não quero entregar tanto assim das motivações e de todos o contexto da obra aqui. Mas o que eu vou falar, que eu acho interessante ressaltar aqui desse filme, que é diferente dos outros filmes dessa franquia, porque nos filmes anteriores a gente tem uma pegada muito mais do tipo, não, vamos descobrir isso porque a gente pode fazer uma arma, vamos descobrir isso porque eu quero entender da onde veio o ser humano, da onde a gente veio, quem criou a gente. A gente tem uma pegada nos filmes anteriores muito mais egoísta, muito mais egocêntrica, muito mais com fome de poder e conhecimento. Nesse filme ele é um pouco diferente nesse ponto. O que a gente tem aqui nesse filme, no Alien Romulus, uma motivação muito mais sociopolítica dos personagens, tá? Que eu sou obrigado a falar que é muito interessante ver uma nova abordagem, né, para inserir os monstros, né, do Alien. Eu acho interessante a gente ter essa nova abordagem, mas você tem prós e contras nisso, tá? O pró, né, o ponto positivo, né, que a gente tem aqui é exatamente a questão da originalidade e conseguir fazer isso bem feito, porque fica realmente uma trama interessante de ser assistida, interessante de acompanhar e como aqueles personagens estão se encaixando dentro de todo aquele escopo que está sendo apresentado. Então isso tudo o filme ele consegue fazer muito bem, mas ele consegue fazer isso muito bem, e aí entra o ponto negativo, com o primeiro arco do filme, que consegue explicar muito bem tudo, como eu falei, mas que ele acaba ficando muito mais lento do que a gente está acostumado com os outros filmes dessa franquia. Então a gente tem o primeiro arco muito mais lento, que depois compensa realmente o segundo e o terceiro ato. O terceiro, principalmente, eles são muito mais movimentados, eles são muito maiores, né? Principalmente em termos de Alien, eles são muito maiores, então eu acho que o filme ele consegue compensar essa calmaria que a gente tem no início do filme, que é utilizada muito para contextualização ali daqueles personagens. E falando dos personagens, que eles são bem trabalhados, eu acho que eu preciso também falar aqui, logicamente, do elenco, que ele é encabeçado aqui pela Cailee Spaeny, que a gente viu em Priscila, em Guerra Civil, que é uma atriz que ela tá ganhando ali um espaço, ela tá crescendo muito bem. E o elenco desse filme ele é muito pequeno, o elenco inteiro aqui tá muito bem, de verdade. Eu gostei deles, eu acho que você não tem aqui nesse filme aquele personagem que ele tá ali só por figuração, que você olha pra ele e você fala, cara, eu não sei nem teu nome, você vai morrer em 2 minutos. E ele realmente morre em 2 minutos de filme, que ele só tá ali por puro recurso narrativo pra morrer mesmo, né? Tem muito personagem nesse tipo de filme que ele é assim. E em Alien Romulus isso não é feito. Você tem basicamente 6 personagens aqui só. E cada um deles tem a sua função, o seu papel a desempenhar aqui. Nenhum deles é descartável. Todos eles têm uma função pra estar ali dentro da narrativa como um todo. Sabe? Nenhum deles tem alguma atitude, algum comportamento, alguma fala que não é contextualizada ali não é sem um fim certo, né? Aquela fala, aquela atitude. Então eu acho que todos os personagens aqui eles são muito bem trabalhados. Mas como eu falei, apesar da gente ter aquele como protagonista, o grande astro, a grande estrela aqui desse filme é o David Johnson, que ele interpreta o irmão da personagem da Cailee. E cara, ele realmente eu tô aplaudindo esse ator, tá? Porque o personagem dele aqui, ele é
único comparado aos outros. Quando vocês assistirem, vocês vão me entender. Não é nem um spoiler muito grande, mas mesmo assim eu não vou falar. Mas o personagem dele ele é único em comparação aos outros. Ele apresenta algumas nuances ali dentro da história que realmente surpreendem, porque ele muda bastante esse personagem em questões de falas, de trejeitos, de expressões, sabe? Você consegue perceber que ele é um ator de várias camadas, em um personagem de várias camadas, e isso acaba ganhando muito e agregando muito, não só a história, mas ao personagem dele. Então eu acho que você tem aqui um ator que ele se destaca mesmo não sendo o protagonista. É um coadjuvante que realmente rouba a cena. E falando do elenco, né, eu preciso falar também do diretor, o Fede Álvares, que ele é o primeiro filme que ele faz da franquia do Alien. E ele teve muita carta branca, né, para fazer as coisas que ele queria dentro desse filme. Ele já tinha ali algum histórico com outros filmes de terror, né? Que ele já fez, Don't Breathe, eu esqueci o nome em português agora, mas Don't Breathe ele fez. Ele fez Evil Dead, acho que em 2013. Então ele já tem ali um histórico com o gênero do terror. Tudo bem que Alien não é tão terror, mas ele usa muito dos artifícios do terror e da ficção científica nesse filme. Inclusive uns aplausos aqui, porque não temos som no espaço, né? Star Wars chora, né, com essa falta de som no espaço, que nunca fizeram isso. Os tiros em Star Wars tem barulho, nunca vou entender isso, nunca vou entender o som no espaço. Mas aqui em Alien, eles não colocam som no espaço, então já me ganham aí pela física, né? Mas, voltando a falar do diretor, eu acho que ele consegue mesclar e flertar muito bem com esses dois gêneros de ficção científica e terror. Ele consegue apresentar uma fotografia aqui no espaço, principalmente, que é deslumbrante, e ao mesmo tempo ele consegue construir com essa mesma fotografia cenas ali que ele trabalha com o jogo de sombras, com a iluminação, para deixar cantos escuros e exatamente brincar com esse jogo de sombras, para deixar a gente ali aflito, tenso e alerta com qualquer sinal de perigo a qualquer momento, em qualquer lugar. Então ele brinca muito com isso, atrelado com uma escolha de trilha sonora que abraça a gente, instiga a gente a ficar ali vidrado e olhando, procurando por perigo a qualquer minuto. Então eu acho que o trabalho desse diretor, brincando com a ficção científica e o terror, além de apresentar inclusive elementos novos para a franquia do Alien, eu acho que ele consegue acertar muito bem todos esses pontos. Muito bem. Mas, ainda assim, eu não consigo dizer que esse seja o melhor filme do Alien. Eu acho que o primeiro e o segundo filme, né, como eu falei, o Alien Romulus ele se passa exatamente entre os dois, mas não tem nenhuma ligação muito direta com o primeiro, tá? Então não se preocupem caso vocês não tenham assistido ainda o primeiro, ou tenham assistido há muito tempo e não lembram. Mas eu acho que o que é importante falar aqui é que ele é um filme muito bom, mas que ele ainda não supera os outros. Ele é muito bom, ele vale realmente o ingresso. Ele tem vários pontos positivos, tem ali uns defeitos também. Eu falei aqui do jogo de sombras, por exemplo. Eu acho que tem algumas cenas que acabam ficando muito escuras e você não enxerga muito bem o que está acontecendo, mas que são muito rápidas e não incomodam tanto, não dá tempo de incomodar, exatamente por serem rápidas. Mas acho que no saldo geral desse filme ele é muito bom e que vale muito a pena você conferir ele no cinema. Bom, gente, essa foi a minha curta análise de Alien Romulus, que, como eu acabei de falar, estreia agora, quinta-feira, dia 15 de dezembro, nos cinemas. Beijo e valeu!